Bem, vejamos agora então a controvérsia da equivalência ricardiana. O modelo padrão de preços fixos e SLM, que é o modelo Hicks-Hansen de curto prazo, ele não considera, não atribui um papel aos títulos governamentais. Ele não considera o mercado de títulos, o mercado aberto, o open market, onde o governo coloca seus títulos públicos e resgata também títulos públicos. A demanda por liquidez, que é a demanda por moeda, ela é especificada na curva LM como sendo independente da quantidade de títulos que o setor privado possui. Tá? Então, a demanda por liquidez ela não é afetada pela quantidade de títulos que o setor privado, que os agentes privados, empresas, famílias, etc., possuem. A poupança, compreendida como sendo a posse ou acúmulo de ativos, e o consumo também, ambos são avaliados como sendo independentes da quantidade de ativos líquidos que já foram acumulados. Tá? Então a poupança independe da quantidade de ativos líquidos acumulados previamente e o consumo também não depende da quantidade de ativos líquidos já previamente acumulados. E a definição de renda disponível dos agentes privados também não inclui pagamento de juros que foram recebidos pela propriedade dos títulos governamentais. Tá? Então, se o agente privado recebe, né, recursos, retornos decorrentes dos títulos que comprou, juros no caso, se ele recebe juros, isso não vai afetar a sua renda disponível, né, no modelo ISLM de curto prazo com preços fixos. Então, essas características da teoria padrão da demanda agregada, nós devemos considerá-las como deficiências ou devemos defendê-las? Antes de responder essa questão, a gente tem que ter em mente alguma anotação que nos permita definir precisamente o número de títulos devidos, o montante de pagamento de juros e o valor de mercado dos títulos. Precisamos, antes de colocar títulos no modelo, definir o número de títulos devidos, o montante de pagamento de juros e o valor de mercado desses títulos. O preço de um título é igual ao valor presente, o present value, né, de um fluxo de pagamentos futuros que o título possibilita a quem possui. Então o preço do título é isso aqui. O preço do título é igual a 1 dividido por 1 mais R, que é o retorno, né, que é a taxa de juros real, mais, no segundo período, 1 divididos por 1 mais R ao quadrado, e assim por diante. Uma perpetuidade. Tá? Não tem prazo final aqui nesse título. Esse título, aqui, peraí, a gente considera como se fosse um consul, que é um título não resgatável do governo britânico, que tem uma taxa de juros anual entre 2,5% e 4%. E aí, usando esse formato de consul, né, essa fórmula a gente pode simplificá-la como sendo a seguinte: o preço do título aqui, 1 sobre 1 mais R, mais 1 dividido por 1 mais R ao quadrado, assim por diante. Né? A gente tem essa progressão, essa sequência. Temos esse valor final, que, simplificado, vai dar 1 sobre R, 1 dividido por R. Esse será, né, a fórmula do cônsul. Tá? Então a gente pode definir o preço do título como sendo o inverso do seu rendimento, da taxa de juros real. Se a taxa de juros real subir, o preço do título cai. Se a taxa real de juros cair, o preço do título sobe. Tá? Então o preço do título varia inversamente com a taxa real, não nominal, taxa real, descontada da inflação, esperada, né, de juros. Tá? Preço e rendimento são inversamente relacionados para todo título. Os consuls são convenientes para análise porque eles incorporam a fórmula mais simples possível de variação inversa, quer dizer, o rendimento ou retorno é igual a R e o preço é o inverso do rendimento ou retorno, o juro real, né, que é o R. Então, se B for a quantidade de títulos por saldar do governo,
a quantidade de títulos, né, que está em circulação e que o governo tem que saldar, o total de pagamentos de juros se iguala a B. E o valor de mercado dos títulos vai ser 1 sobre R multiplicado por B. B vezes 1 sobre R, ou B sobre R. B dividido por R vai ser o valor de mercado dos títulos. B divididos por R. Tendo isso em vista e considerando a suposição de que os preços dos bens são constantes, suposição de que preços são constantes, bens e serviços, podemos especificar a restrição de financiamento do governo como sendo: o governo ele aplica em gastos ou, né, nos títulos, emitindo títulos. Tá? E as fontes de recursos do governo são a arrecadação de tributos, a expansão ou emissão monetária, né, e a emissão de novos títulos aqui. B ponto, taxa de variação de títulos. M ponto, taxa de variação de moeda, emissão monetária e emissão de títulos. Então o governo emite títulos, emite moeda e arrecada tributos. São as fontes de recursos do governo. E ele faz isso para poder gastar em bens e serviços e, né, aumentar a sua dívida. Tá? Então ele financia o seu endividamento arrecadando títulos, tributos, emitindo moeda e se financiando, né, pela emissão de títulos. Tá? Essa identidade, como nós já vimos no vídeo 1, né, desconsidera doações ou roubo entre governo e agentes privados e também desconsidera a compra de títulos privados pelo governo. Quer dizer, o governo aqui, nesse modelo, ele só emite títulos, ele só coloca títulos, vende títulos. Ele não recompra, resgata títulos. Tá? Ele não faz resgate de títulos que já estão em circulação. Ele só emite e coloca esses títulos e deixa eles vencerem. Tá? Então ela diz que os usos dos fundos do governo, gastos com bens, G, e pagamentos de juros sobre a dívida pública, B, são exatamente cobertos pelas fontes dos fundos do governo, tributação, T, emissão de moeda de alta potência, emissão de base monetária, high powered money, que é M ponto, e emissão de títulos, que é B ponto sobre R. O M ponto e o B ponto representam a quantidade de novos papéis emitidos por unidade de tempo. Nova moeda emitida por unidade de tempo ou novos títulos emitidos por unidade de tempo, B ponto. 1 sobre R é o preço de cada título vendido. A presença dessa restrição de financiamento em um modelo macro implica que uma das variáveis de política não pode ser fixada de modo exogenamente. Então seu valor precisa ser determinado de forma residual, levando em conta os outros instrumentos de política, os resultados econômicos e a necessidade de atender a essa restrição de financiamento, essa restrição financeira. A análise SLM padrão não inclui essa equação aqui, a equação 1. Vou voltar lá, peraí. Essa equação aqui. A análise SLM não inclui o preço do título, variando de forma inversa com a taxa real de juros. Tá? E pode ser justificado da seguinte maneira: a oferta de moeda, que está na LM, o nível de gasto do governo, G, que está na IS, e a alíquota de imposto, que está também na IS, são fixados de forma exógena. A oferta de moeda é fixada pelo Banco Central, o nível de gasto do governo é fixado pelo Congresso, e a alíquota de imposto é fixada pelo Congresso também. E B, tá? Que é a quantidade, aqui B, a quantidade de títulos por saldar, né? Que é a dívida. Cadê? Dívida pública B, juros sobre a dívida pública B, né? A B é a variável de política endógena, com trajetória temporal que é governada pela equação 1. Essa equação pode ser ignorada se o interesse da análise for em outras variáveis macro que não os títulos. Essa é a ideia do modelo SLM. Só que as posições da curva ISLM precisam ser independentes do montante de títulos
do governo por saldar, independente de B. Então as posições das curvas IS e LM não podem depender de B. A suposição de que as decisões privadas não são afetadas pela quantidade de títulos do governo por saldar chama-se equivalência ricardiana. As decisões privadas, ES e LM, não dependem dos títulos da dívida pública do governo, dos títulos do governo por saldar, que é B. Isso chama-se equivalência ricardiana, mas tem toda uma racionale para a gente chegar na ideia de como efetivamente ocorre a equivalência ricardiana. Os agentes não consideram títulos como parte de sua riqueza. Títulos são vistos como uma promessa do governo de pagamento futuro de juros, uma promessa implícita de cobrança de impostos futuros para pagar esses juros. Isso quer dizer o seguinte: os títulos, quando o governo emite títulos, quando ele vende títulos, ele está prometendo pagar juros futuros sobre esses títulos. Tá? Só que se ele promete pagar juros futuros sobre esses títulos, ele vai ter que aumentar no futuro tributos para poder pagar esses juros. Então, quando ele emite títulos hoje, quando ele se endivida hoje, ele vai ter que aumentar tributos no futuro para pagar esse endividamento que ele cometeu hoje quando ele vendeu os títulos. Tá? Então, para pagar os juros futuros, ele vai ter que se financiar via impostos, aumentando impostos, ele vai ter que aumentar impostos no futuro. Tá? Então as pessoas, no caso da equivalência ricardiana, elas usariam a mesma taxa de desconto para calcular o valor presente tanto das receitas de juros como das obrigações de impostos. Eu vou explicar isso na sequência. As pessoas fariam esse cálculo em um horizonte de planejamento infinito, ou seja, dá na mesma. Elas deixariam herança para os seus descendentes um esquema de gerações superpostas, de acordo com Robert Barro, de 1974. Essa equivalência também é chamada de equivalência Barro-Ricardo. David Ricardo, economista clássico, e Robert Barro, economista monetarista da Universidade de Chicago. Títulos do governo representariam, assim, tanto um ativo, por um lado, como uma obrigação de mesmo valor. Um ativo para quem possui e uma obrigação do governo. Estas obrigações seriam canceladas na definição de riqueza do setor privado, de modo que as decisões privadas com relação à alocação de ativos, que estão lá na curva LM, e a acumulação de ativos, a curva IS, não seriam afetadas pelos títulos. Essa é a ideia da equivalência ricardiana. Então é assim, o tamanho do déficit orçamentário importa? Vamos ver. Fazendo análise de controvérsia de equivalência ricardiana. No modelo de oferta agregada e demanda agregada, o aumento do gasto público aumenta a demanda agregada. Né? Aumentou o gasto, aumentou a demanda agregada. Aumentando a demanda agregada, vai haver um aumento da taxa de juros real, no modelo DAOA. Tá? Aumenta a taxa de juros real, cai o investimento. E caindo o nível de investimento, o PIB cresce menos. Crescendo menos o PIB, o consumo cai. Tá? Então essa é a ideia do déficit. O governo aumentou o gasto, gerou déficit, a demanda agregada se expandiu, o juro subiu, o investimento caiu, tá? Chamado crowding out, e aqui PIB caiu, consumo caiu. Só que os economistas chamados de novos clássicos acreditam que os déficits orçamentários eles não são relevantes, eles não importam. Os novos clássicos, a escola novo clássica, da qual o Barro faz parte. O Robert Barro diz isso com base na hipótese do ciclo de vida renda permanente, HCV-RP. Hipótese do ciclo de vida renda permanente. A hipótese 1. Não existem restrições de liquidez para os agentes. Eles podem tomar recursos emprestados sem problemas. Os bancos emprestam. Segunda hipótese, existe um motivo efetivo de herança. Os pais desejam deixar uma herança para os filhos, e os filhos para os netos, e assim por diante. Vamos supor que o pai seja o Alan e o filho se chame Larry. Esse exemplo foi retirado do livro do Dornbusch Fischer Starts, um livro de graduação macroeconomia.
E tudo que eu estou falando aqui, o restante que estou falando aqui, foi tirado de vários artigos e do livro do William Scarth, que é o livro de macroeconomia avançada do economista canadense William Scarth. Como o Alan vai decidir a alocação de seus recursos entre consumo e poupança, pensando na herança que ele vai deixar, que ele quer deixar para o Larry. O pai é o Alan, o filho é o Larry, ele quer deixar herança para o Larry e ele vai ter que decidir destinar uma parte dos seus recursos para consumo e uma outra parte para poupança para poder deixar de herança para o Larry. Então a utilidade do Larry depende do seu próprio consumo. O Larry vai obter utilidade consumindo. Já a utilidade do pai dele, do Alan, depende do seu próprio consumo, quer dizer, o Alan vai gerar satisfação ele mesmo consumindo, só que ele vai também poupar para o bem-estar futuro do Larry, para deixar de herança. Então a utilidade do Alan, a satisfação que ele obtém, é também decorrente de deixar recursos para o Larry, de ver a felicidade do filho futura, de aumentar o bem-estar futuro do filho. Motivo herança. T é o montante de impostos que é pago pelo Alan. O consumo do Larry é igual à renda do Larry mais B, que são os títulos, né? Então, o Larry ele consome usando a renda e usando seus títulos. O Alan deixa uma herança igual à sua poupança mais os juros acumulados. Então a poupança dele vai ser a renda disponível, YD, que é Y menos T, a renda descontada dos tributos, que é a renda disponível, menos o consumo. Então aqui, ó, o B vai ser um coeficiente aqui, um valor, um termo de capitalização, que é 1 mais R, que é 1 mais o rendimento, a taxa de juros real, vezes a poupança dele, que é a renda disponível, Y menos T, não consumida, menos o consumo dele. Isso aqui é o que ele deixou de poupança, tá? Que vai ser capitalizado pela taxa de juros real e vai, né, constituir no elemento B. O Alan escolhe o C-Alan, o consumo de Alan, para maximizar sua utilidade de forma consistente com sua restrição orçamentária, dado o trade-off entre ele mesmo consumir o próprio consumo e o prazer, a satisfação, a utilidade que ele tem em acumular para a herança do Larry, para melhorar o bem-estar futuro do seu filho, do Larry. Em vez de o governo aumentar T para a geração atual, em vez de o governo aumentar tributos para o Alan, que é a geração atual, ele resolve emitir títulos, colocar títulos no mercado de títulos, no mercado aberto. Então ele não aumentou tributos, ele está financiando, emitindo títulos, financiando seu déficit, emitindo títulos. Aí ele vai tomar emprestado o montante L, que é o déficit, que é o aumento da dívida pública. L, então, é o déficit do governo. Ele vai emitir títulos para financiar esse déficit. Então, o déficit é o L e, ao mesmo tempo, a emissão de títulos do governo é o L também. L é igual a T. Em vez de aumentar tributos, ele vai emitir títulos. O juro do empréstimo é 1 mais R vezes L, número de títulos. E ele promete saldar o empréstimo com juros quando introduzir imposto, no futuro que vai ser 1 mais R vezes T. Ele vai saldar esse aumento da dívida pública, esse déficit, esses títulos emitidos, ele vai saldar quando aumentar um tributo no futuro, que vai penalizar o filho, o Larry. Vai, hipoteticamente, por hipótese, essa tributação maior no futuro penalizaria o Larry e não o Alan. O que faz o Alan? O consumo de vida inteira de Larry será reduzido pelos impostos que ele terá que pagar, como eu falei. Então, o consumo de Larry vai ser a renda de Larry menos o valor do tributo, tá? Que é acrescido da taxa de juros real, mais o B. Esse é o consumo de Larry.
O Alan deixa uma herança, então, que inclui o pagamento principal e dos juros do seu empréstimo ao governo. Ele comprou títulos, tá? E deixa esses títulos para o Larry pagar o aumento futuro de tributos. Então ele empresta para o governo, né, o equivalente ao déficit, e deixa esses títulos, capitalizados pela taxa real de juros, por R, para o Larry, o seu filho, pagar o aumento de tributos no futuro. Como ele não pagou impostos, ele comprou títulos, a renda disponível dele aumentou. Tá? Porque a posse de títulos e de juros recebidos por esses títulos aumenta a renda disponível do Alan. Só que além de consumir, ele usa parte do seu dinheiro para fazer um empréstimo ao governo. Então ele fez um empréstimo aqui, tá? 1Y menos L, que é o empréstimo, mais o consumo de Alan. E aqui o rendimento, 1 mais R vezes L, que é a emissão de títulos. Existe diferença entre o plano de Alan com déficit e o plano de sistema com sistema de tributação anterior, arrecadar e depois gastar? Não existe, porque o Alan está seguindo na prática o mesmo plano. Tá? Esse plano aqui... Peraí. Esse plano aqui, 3, é a mesma coisa desse plano aqui. Tá? É o mesmo plano. O Alan está fixando o seu consumo no mesmo nível quando ele pega o dinheiro com o qual ele pagava impostos e empresta para financiar o déficit do governo. O dinheiro que ele pagava impostos, ele vai emprestar para financiar o déficit do governo. Financiando o déficit do governo, ele vai empurrar esse valor pago, né, quando o governo pagar para ele, vai empurrar, passar como herança para o Larry, e aí o Larry vai pagar os tributos no futuro com esse dinheiro que o pai dele deixar para ele. Isso faz com que ele aumente sua herança no montante das receitas finais de quitação do empréstimo, que é 1 mais R vezes L. Esse aumento da herança permitirá que seu filho Larry tenha recursos para pagar os aumentos futuros de impostos. E o consumo de Larry não se altera. Fica inalterado. Alan e Larry terão os mesmos níveis de consumo de antes. Alan aumentou sua poupança privada, comprando títulos, emprestando para o governo financiar seu déficit. Vários nomes para o déficit: poupança do governo, necessidade de financiamento do setor público, como nós já vimos no vídeo anterior, e poupança pública negativa. Então, o governo gerou uma poupança pública negativa que foi coberta pela poupança privada do Alan. Quando o governo resolver aumentar tributos para fechar essa poupança pública negativa, o Larry tem dinheiro para pagar esses tributos. Quando o Alan aumenta sua poupança privada, ele compensa a queda da poupança pública e evita que o custo futuro dessa queda, que é o aumento de tributos lá na frente, penalize o seu filho, o Larry. Então ele já deixa esse montante para o Larry pagar esse aumento de tributos no futuro. Se o Alan não estiver disposto a deixar uma herança para o Larry, ele aumenta o seu consumo presente e empurra o gasto com mais tributos para o Larry. Só que isso aí viola o motivo herança. A hipótese de motivo efetivo de herança é essencial para a existência da equivalência ricardiana. Tá? Se o Larry estiver também interessado em deixar herança para os seus filhos, os netos de Alan, então o Alan vai estar interessado no bem-estar das suas gerações futuras e não somente da do Larry, vai estar interessado também na geração, no bem-estar da geração do seu neto, dos seus netos. Né? A hipótese de equivalência ricardiana pode ser esclarecida olhando a figura 1. Por simplicidade, o diagrama refere-se a um horizonte de planejamento de 2 períodos, presente, que é o eixo horizontal, e futuro, o eixo vertical. A sequência de renda esperada do agente é YD1, renda esperada, YD1, hoje, a renda esperada atual, corrente, e YD2 amanhã. Essa dotação é apresentada pelo ponto A do diagrama. Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Nesse ponto A, nós temos uma renda disponível esperada 1. Tá? Aqui é consumo e renda presentes. Tá certo? Só que
se houver algum motivo, né, efetivo de poder repassar recursos para o futuro, que é o exemplo que a gente citou, de o governo emitir títulos, né, e ampliar a dívida, aí a pessoa pode passar para o ponto C. No ponto C, ela tem uma renda disponível 2. Por quê? Porque ela aumenta o consumo em renda futuros, então a renda disponível passa a ser 2. Só que a renda disponível hoje fica menor. Ela reduz aqui, vai do ponto E para o ponto F. Tá? No limite, o extremo aqui vai ser YD1 mais YD2, divide por 1 mais R, e aqui 0. E aqui no limite, aqui em cima, vai ser 0, YD1, Y mais R, YD2. Então aqui o cara consome tudo no futuro. A renda disponível está toda no futuro. E aqui a renda disponível está toda no presente. E nada para o futuro. Aqui nada no presente e tudo para o futuro. Tá? Repare que em qualquer desses pontos aqui, nessas curvas de diferença, aqui a restrição orçamentária, que é essa reta, nesses pontos a gente tem níveis de consumo similares. Não há alteração de níveis de consumo. Tá? Para o indivíduo, aqui tem uma crítica em relação à restrição de liquidez. Tá? Para o indivíduo condicionado pela liquidez, a emissão de títulos do governo, que possibilita a redução de impostos correntes, eleva mesmo os gastos correntes de consumo. De modo geral, parece sensato seguir as sugestões do Friedman, do artigo de 1956-57, e considerar que a propensão a consumir da riqueza, definida de modo não amplo, e a proporção da riqueza, definida de modo amplo, retida na forma de moeda, dependem da razão entre ativos líquidos e riqueza total. Quer dizer, a propensão a consumir da riqueza e a proporção da riqueza, retida na forma de moeda, dependem da razão entre ativos líquidos e riqueza total. A gente vai ver isso agora. No modelo ISLM padrão, que supõe expectativas estáticas em relação à renda, isso pode ser levado em conta fazendo o seguinte: o consumo depender positivamente da renda disponível, YD, que é o rendimento esperado da riqueza definida de modo amplo, e dos ativos líquidos, moeda e títulos. Então, a renda disponível vai depender positivamente da renda. Desculpe, o consumo vai depender positivamente da renda disponível e dos ativos líquidos, que é moeda e títulos. Os ativos líquidos são A, tá? Vai ser A, que é moeda, M, e B, barra R, que são os títulos. Equação 4. Então o consumo depende positivamente do A e depende positivamente de YD, da renda disponível. Quanto maior a renda disponível, maior o consumo. Quanto maior os ativos líquidos, maiores forem os ativos líquidos, moeda ou títulos, maior também o consumo. Tá? Essa é a ideia que vem de Friedman, né? E no modelo ISLM padrão. A demanda por moeda, outro ponto aqui, depende positivamente do produto total Y e dos ativos líquidos. Quanto maior o volume de ativos líquidos, maior a demanda por moeda, né? Porque uma parte dos ativos líquidos é M, então aumentando M aumenta a demanda por moeda, né? E uma parte, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda também. Essa especificação é conveniente para o nosso objetivo aqui. Ela nos permite desconsiderar o efeito ativo líquido e o efeito renda disponível dos títulos do governo, que é aquela ideia de isolar a equivalência, tirar a equivalência ricardiana, tirar os títulos, o efeito dos títulos da IS e da LM. Né? A equivalência ricardiana pretende justamente isso, ignorar os títulos, né, na análise ISLM. Tá? Então, o intuito é examinar a equivalência ricardiana como um caso especial. Para perceber como a expressão da renda disponível é afetada pela equivalência ricardiana, nós vamos seguir McCallum, o texto de 1978, e Sargent, o texto de 79. No final do curso, no último vídeo, nós vamos ver as referências. Tá? Definimos a renda disponível como serviços desfrutados pelo consumo, mais alteração de riqueza dos agentes. Então,
A renda disponível são serviços de consumo, eu vou definir daqui a pouco quais são esses serviços de consumo, mas a variação, a alteração, a variação da riqueza dos agentes, A ponto, que é DA sobre, né, a variação da riqueza dos agentes. Tá? Os serviços de consumo são o consumo privado, consumo das famílias, consumo geral, mais J vezes G. O J é uma fração dos gastos públicos que os agentes privados consideram útil. Então são os gastos, por exemplo, com subsídios, gastos com bens públicos, desfrutados por esses agentes públicos, infraestrutura, por exemplo. Né? Já tem gastos públicos que os agentes não consideram como útil, que seria 1 menos J vezes G. 1 menos J vezes G é a fração de gastos inúteis do governo, na percepção dos agentes. E J vezes G é a fração de gastos úteis do governo na percepção dos agentes. Serviço de consumo, o consumo dos agentes mais os gastos úteis do governo. Supondo equivalência ricardiana, os títulos não são incluídos na riqueza. Né? Aquela ideia que a gente mencionou agora, que se reduz à moeda de alta potência, base monetária, e ao capital, estoque de moeda e estoque de capital. Então eu tiro aqui o B sobre R, os títulos ficam excluídos da riqueza. Então a riqueza passa a ser M mais K. Estoque de capital, M, base monetária. Tomando a derivada, vamos tomar a derivada agora, em relação ao tempo do AMK, M mais K. Então vai ser, aqui embaixo, derivando 8 em relação ao tempo, vai ser A ponto, M ponto, mais K ponto. A variação aqui, a variação da riqueza vai ser a variação da base monetária mais a variação do estoque de capital. E aqui eu tomo a derivada em relação ao tempo da definição de riqueza e levo em conta aqui a identidade de acumulação do estoque de capital. Então, a identidade de acumulação do estoque de capital é I, o investimento, que é uma parcela, né, de aumento do estoque de capital, mais a depreciação desse estoque de capital, que é esse termo aqui, ΔK. Tá? Então, eu pego o K ponto, que é a taxa de variação do estoque de capital, ponho aqui, e ponho I menos a depreciação, que é o investimento líquido, que é exatamente a parcela de aumento do estoque de capital. Investimento líquido, investimento menos a depreciação. Tá? Que é a identidade de acumulação do estoque de capital. Aí agora eu insiro o 9, a equação 9, que é a identidade de acumulação, aqui em 8 linhas. Eu vou inserir esse K ponto aqui, nesse segundo termo aqui. Tá? E vou ampliar a minha equação da riqueza, que é o A ponto, da variação da riqueza, que é o A ponto. Né? Então a riqueza varia, variando-se o estoque de moeda, a base monetária, mais o investimento líquido. Tá? É o 9 linha. Agora eu vou recuperar a equação 7 e insiro a equação 9 linha na equação 6, que é essa equação aqui, da renda disponível. Tá? Então eu pego a renda disponível aqui, que é a equação 6, né? Pego a equação 7 e insiro o A ponto aqui. Então eu vou ampliar a minha renda disponível e vou deixá-la assim. Serviço de consumo vai ser C mais JG, tá? O M ponto está aqui, e agora o A ponto vai ser isso tudo, M ponto mais I menos a depreciação. É a equação 10 da renda disponível. Tá? Agora eu pego a equação dos gastos públicos. Uma parte do gasto público é útil, que é JG, J vezes G, e a parte inútil dos gastos públicos, na percepção dos agentes, que é 1 menos J vezes G. Aí eu coloco o JG para cá e coloco o G diminuindo, subtraindo os gastos inúteis. Então os gastos úteis são os gastos do governo menos os inúteis. Gastos do governo também. E põe o JG aqui.
Agora eu vou inserir o JG nessa equação aqui. O JG aqui vai ser ampliado e vai ser assim, inserir aqui e tem a equação 10 linha. Agora eu vou usar a identidade do mercado de bens. C mais I mais G. C está aqui, I está aqui e o G está esse pedaço aqui. G está aqui. C mais I mais G. Então eu coloco aqui a equação 11, que é a equação de identidade do mercado de bens. Essa equação eu simplifico inserindo 11 em 10 linhas. Então eu tenho isso aqui. A renda disponível vai ser Y. Repara que eu vou substituir C mais G mais I por Y. Então eu tenho aqui Y menos o gasto inútil, menos a depreciação, mais a variação do estoque de moeda, a variação da base monetária. Agora, por hipótese, eu vou considerar que os déficits não são financiados pela expansão da base monetária. Quer dizer, o M ponto, que é a expansão da base monetária, é zero. Tá? Eu não financio o déficit expandindo base monetária. Eu vou financiar emitindo títulos. Tá? Os déficits são financiados só com emissão de títulos e não com expansão da base monetária. A outra hipótese é que o J é igual a zero, quer dizer, todo o gasto do governo é desperdiçado. O gasto do governo não gera nenhuma utilidade para os agentes privados. Então, esse J é zero e eu tenho G. 1 menos 0 vezes G é G. Aí eu vou ter que a renda disponível é a renda nacional líquida menos o gasto do governo, que é a equação 13. Tá? Conclusão. A renda disponível não é afetada por impostos ou títulos. Tá? A renda disponível não é afetada por impostos, o T não está aqui, nem há títulos aqui, o B também não está aqui. Então a renda disponível ela não é afetada por impostos ou títulos, que é a ideia de equivalência ricardiana. Se existe equivalência ricardiana, os títulos, quer dizer, B sobre R, devem ser incluídos na riqueza. Tá? Então eu vou recuperar 8, que é a M mais K. Vou substituir 8 por 14 para incluir os títulos na riqueza. Tá? E fazer análise com equivalência ricardiana. Então coloco aqui K, M mais K, mais B sobre R. Estou incluindo títulos na riqueza. Né? Porque para existir equivalência ricardiana, os títulos têm que estar na riqueza. Aí eu venho para cá, derivo essa equação 14 em relação ao tempo. Então aqui eu tenho A, M, K, B, R. B sobre R. Aqui vai ter A ponto, M ponto, K ponto e B sobre R eu uso a regra do quociente da derivada, né? Derivada do quociente. Aí fiz aqui a derivada do quociente. Tá? Multipliquei aqui B vezes R ponto, né? B ponto aqui. E agora eu vou pegar esse K ponto e vou recuperar o 9, que é a identidade de acumulação, e vou inserir a identidade de acumulação no K ponto aqui, na minha variação, equação da variação da riqueza, que é A ponto. Coloco a identidade de acumulação. Coloquei aqui, ó, ficou aumentado, né? Aqui. Recupero 7, que é a equação do serviço de consumo, e insiro 7 em 6, que é a equação aqui. Mesma coisa que eu fiz antes, né? Peguei o 7, C mais J vezes G, inseri aqui em serviço de consumo. Então, YD, C mais JG mais A ponto. 6 linhas. Insiro 14 linha, que é essa equação aqui, 14 linha. Cadê 14 linha? 14 linha essa aqui, né? Insiro 14 linha na equação 6, que é essa aqui, serviço de consumo. Então, vou inserir o A ponto aqui, a equação 14 linha é A ponto. Eu vou inserir aqui. Vai ser serviço de consumo mais A ponto. Então, fica isso aqui, equação 15. Eu considero 10, que é a equação do G. G igual a JG, que é o gasto útil, mais a parcela de gasto inútil. Coloco aqui. Então, fico com a renda disponível maior ainda. Bem aberta essa equação, bem expandida. Agora eu considero 11, que é a equação, mesma coisa que eu fiz antes.
sem equivalência ricardiana. Agora eu estou considerando com equivalência ricardiana. Então aqui eu pego C mais I mais G, que é a equação da identidade de uma economia fechada, né? E aqui coloquei Y, C mais I mais G, então eu substituo esse C mais I mais G, esse pedaço aqui inicial, esses três termos iniciais, por Y. Coloquei o Y aqui. E aí vou fazer minhas hipóteses. A primeira hipótese, não há gastos públicos que gerem utilidade. Então o J cai, se transforma em G. J 0 e 1 menos 0 vezes G, 1G. O R ponto é que os agentes não esperam ganhos nem perdas de capital ao prever a renda disponível, quer dizer, expectativas estáticas. A variação da taxa de juros real é zero. Taxa de juros real que é ganho de capital. Então é zero. Então isso aqui vai cair também, caiu esse termo todo aqui. Tá? E aí fica a equação 16 linha. Recuperando 2, equação 2, que é a restrição orçamentária, pego B menos T aqui e passo o G para cá com sinal negativo. Troquei, só fiz uma manipulação algébrica. Passei o G para cá, para o lado direito da equação com sinal negativo e diminuí B menos T. Tá? Retomo 16 linha. E vou ver que todo esse pedaço aqui, ó, equivale a B menos T. E finalmente eu tenho aqui, ó, a renda disponível igual à renda aqui líquida, a renda nacional líquida, que é o Y menos a depreciação do estoque de capital, mais B menos T. Tá? Quer dizer, a renda disponível é afetada por impostos e títulos. Tá? A renda disponível é afetada por impostos e títulos. Reparem que eu considerei aqui a identidade de acumulação. Tá? Aí eu recupero a equação 13, a equação 17 e faço um sistema com duas equações. Tá? Uma equação na qual não há equivalência ricardiana e uma equação em que há equivalência ricardiana. Uma equação em que a renda disponível é afetada só por gasto público e a outra equação, a renda disponível é afetada por impostos e títulos B menos T. Aí eu faço substituição, né? Igual as duas. Aqui, vou cancelar Y com Y, a depreciação com a depreciação também. Tá? E vou ter esse final aqui, G é igual a T menos B. Quer dizer, o gasto público é financiado pela arrecadação de tributos menos os títulos, a dívida, a parcela de títulos que está por saldar. Tá? Agora eu recupero 2, G mais B, a equação 2, B menos T é essa equação aqui. Não, peraí, eu voltei para trás. Voltei, né? Sempre se volta para trás, né? Então eu retornei ali, devia ter ido para frente. Tá? Então G é igual a T menos B, 18, equação 18. Então B é o pagamento de juros sobre a dívida pública e a gente conclui que a existência de equivalência ricardiana ocorre quando existe essa equação 18. E se os títulos não afetarem nem o consumo nem a demanda por moeda. Tá? Então ocorre essa equação 18 aqui e os títulos não afetam nem o consumo nem a demanda por moeda. A equivalência ricardiana reduz-se ao caso especial no qual B e T são substituídos por G e não há efeito ativo líquido dos títulos sobre consumo e demanda por moeda, que é a nossa conclusão final dessa videoaula. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai ver o financiamento dos déficits orçamentários, as considerações a partir da demanda agregada. A gente vai fazer curva IS e tal, pegar curva LM e vamos fazer a análise do financiamento dos déficits a partir da análise da demanda agregada. Então até lá, até a próxima videoaula.